Certo. Então a inteligência artificial generativa está em todo lugar, certo? Escrevendo poemas, fazendo música, até respondendo e-mails. Mas e se você realmente quiser usar a inteligência artificial para o trabalho, não apenas, você sabe, por diversão? Certo, você precisa entender como isso funciona. Exatamente. O foco desta análise. Encontramos artigos legais sobre o assunto. Eles vão em detalhes. Então vamos explicar tudo para você. É muita coisa descompactar. Sim, mais uma vez que você entende o básico. É tipo, uau, ok. Então, primeiro de tudo, onde a inteligência artificial aprende todas essas coisas? Dados de treinamento. Pense nisso como que a inteligência artificial aprende. É a base. Então, basicamente educação. Como o chat GPT é toda a internet. Isso é insano. Mas é por isso que é bom para coisas gerais, mas para coisas específicas, como seu negócio ou algo assim, você precisa de uma versão beta, que seja muito mais focada. Tudo é usar os dados certos para o trabalho. Exatamente. Se você usar dados ruins ou dados antigos, sua inteligência artificial vai ser, bem, Lixo entra, lixo sai, faz exatamente. sentido. E sobre os tokens que continuo ouvindo falar, eles meio que me confundem no começo. Fim é como a inteligência artificial analisa a linguagem. Como aqueles blocos de Lego, você usa blocos variados para criar coisas. Sim, essa é uma ótima maneira de colocar isso. Mais tokens significam que a inteligência artificial pode ser mais sutil. Tipo, imagine tentar escrever um romance com apenas 100 palavras. Ser um romance bem terrível. Exatamente. O GPT 3.5 Turbo usa cerca de 16 mil tokens. Uau, isso é um monte de Lego. Mas veja isso. O novo GPT 4.0 usa 128 mil. O quê? Sério? É louco. Ok. Então maior é melhor quando se trata de tokens. Basicamente sim, para coisas especializadas. Você quer a ferramenta certa para o trabalho. Certo. Temos inteligência artificial aprendendo, possui tokens. Mas como realmente usa isso para fazer as coisas? Janela de contexto. Essa é a chave. É como, pense em ler uma única frase. Você obtém algumas informações, certo? Mas se você ler o parágrafo inteiro, há muito mais contexto. É como a memória, de curto prazo, da inteligência artificial. Exatamente. E quanto maior essa janela de contexto, mais ela pode lembrar. Isso é crucial para aquelas grandes tarefas. Resumir um relatório inteiro. Na verdade, é isso que torna o Claude 3.0 tão legal. Ele tem essa enorme janela de contexto, como 150 mil palavras. 150 mil palavras. Isso é como um livro inteiro. Certo. E isso significa que pode entender informações muito mais complexas do que outras IAs que têm janelas menores. Mas, justo, maior não é sempre melhor. Depende do que faz. Você precisa daquela janela menor para se manter focado. Como se estivesse escrevendo um tweet ou algo assim. Eu preciso perguntar sobre isso. Temperatura parece meio louco. Como se você estivesse controlando com criativa inteligência artificial pode ser. Pense nisso como um botão, certo? Se você quer algo super formal, mantenha a temperatura baixa. A inteligência artificial vai usar uma linguagem muito previsível. Mas se você está escrevendo uma história, quer algo interessante, aumente essa temperatura. Então é como uma temperatura baixa, para a cautela e brainstorming. Exatamente, mas tenha cuidado com isso. Se ficar muito alto, as coisas podem ficar um pouco louca. A inteligência artificial pode perder completamente o fio da meada. Muitas ideias de uma vez. Certo, você precisa encontrar esse equilíbrio, sabe? Previsibilidade versus ficar louco. Eu gosto disso, falamos do futuro. Aqui fica realmente interessante. Agentes, como equipes de inteligência artificial que trabalham juntas. Sim, é aqui que as coisas ficam interessantes. Imagine isso. Você está planejando uma conferência. Em vez de você correr para reservar tudo, você tem toda uma equipe de IAs fazendo isso por você. Uma reserva os voos, outra encontra o local, outra cuida do marketing. Eles estão todos conversando. Isso. Garantindo que tudo funcione sem problema. Isso mudaria tudo, certo? Como ter uma equipe de, sei lá, assistentes superpoderosos ou algo assim. Sem nos intervalos para o café. Exatamente. Ainda é cedo, mas você pode ver o potencial. É enorme. Ok, a última coisa que quero abordar é a multimodalidade. Parece meio complicado, mas basicamente significa inteligência artificial que pode entender mais do que apenas texto, certo? Sim, é como se, por tanto tempo, a inteligência artificial estivesse presa em um mundo apenas de texto. A multimodalidade é como dar sentidos a ela, sabe? Imagine mostrar um vídeo para uma inteligência
artificial, e ela poder fazer resumos em diferentes idiomas ou escrever legendas para pessoas que não conseguem ouvir esse tipo de coisa. É Uau, isso é incrível. Então estamos dando sentidos à inteligência artificial. como se estivessem entrando em nosso mundo, vivenciando as coisas da mesma forma que nós. Isso faz você pensar em coisas que a inteligência artificial poderia fazer se pudesse entender tudo. Exatamente. E estamos apenas começando. Imagine um atendimento ao cliente que pode realmente ler seu humor. Você ligar-se e a inteligência artificial percebe que você está frustrado. Bom, às vezes, sinto que preciso enfrentar dificuldades para provar que estou chateado. Certo. Ou, como, nos cuidados de saúde, a inteligência artificial poderia ajudar os médicos a diagnosticar pacientes usando imagens médicas. Uau, isso é algo de outro nível. Isso realmente mostra o quanto avançamos, você sabe. Desde chatbots básicos até inteligência artificial que pode analisar imagens e vídeos. Então cobrimos muito terreno. Dados de treinamento, aqueles tokens contato, até equipes de inteligência artificial. É bastante coisa. É muita coisa para entender, mas esse é meio que o ponto de toda essa imersão, certo? Para te dar uma compreensão sólida de como essas coisas funcionam. Para que você não se perca em empolgação. Exatamente. Porque é empolgante. Parece que estamos apenas no começo de algo enorme. Totalmente. E tipo, quem sabe o que vem a seguir? Inteligência artificial que pode escrever sinfonias, projetar edifícios, as possibilidades são infinitas. E um pouco assustador, para ser honesto. Pode ser, mas é por isso que precisamos entendê-la, certo? Assim, podemos usá-la de forma responsável. Absolutamente bem. Isso é tudo que temos para a análise aprofundada de hoje. Isso é apenas o começo. Esperamos que isso tenha lhe dado uma base sólida para construir ao explorar o mundo da inteligência artificial generativa. Obrigado por ouvir.